Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo, aproveitando que você está de pé. O relógio é nosso amigo. Salmo da família. Eu gosto muito desse salmo, o Senhor falou ao meu coração. Salmo de número 128. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 128. Louva a Deus por este culto, por tudo que nós já ouvimos. Mas Deus ainda tem uma palavra aos nossos corações. Salmo de número 128, eu vou ler rapidamente, os irmãos acompanhem. Bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será, e isto se será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero, diante desse tempo que nós temos, meditar nesta palavra aos nossos corações nessa noite. Eu estava falando com o Senhor neste primeiro culto da família de 2026 e eu pedi uma palavra ao Senhor. E eu acho que todos os irmãos que ministram, eles entendem isso, que primeiro o Senhor fala conosco, né? A palavra vem primeiro direto aos nossos corações, para que nós possamos falar algo do Senhor. Este salmo, eu acho que é um dos salmos mais conhecidos sobre culto de família. Eu tenho o costume, todas as vezes que eu ia visitar ou vou visitar uma família pela primeira vez e peço para fazer uma oração, uma leitura, eu leio este salmo. Minha esposa sabe disso. E eu gosto muito desse salmo. Mas esses dias o Senhor, falando ao meu coração, quando eu pedi uma palavra, Ele me trouxe uma palavra. E eu quero dizer que não é minha, é do Senhor. E eu queria te pedir um pouquinho de atenção, vou ser bem rápido. Não vou passar do horário. E vou resumir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse salmo ele inicia dizendo assim: abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Mas ele coloca aquele que teme ao Senhor. A primeira lição que esse salmo nos traz, porque todos nós queremos ser abençoados e somos abençoados. Mas a bênção do Senhor ela traz alguns requisitos para que nós possamos alcançar. Não adianta nós achar que vamos alcançar a bênção do Senhor de qualquer maneira. E falando de família, aqui está falando do homem, eu quero falar com os homens agora, essa palavra vai falar toda a família. Mas ele diz que é abençoado o homem que teme ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo, mas é temer ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que temer ao Senhor é o princípio do quê? De sabedoria. Provérbios vai nos dizer isso. Temer ao Senhor é o princípio de sabedoria. Não adianta eu achar que sou sábio, que tenho inteligência e não temer ao Senhor. Se eu não temer ao Senhor, se nós não tememos ao Senhor, me perdoe dizer, mas sabedoria nós não temos. O homem que não teme ao Senhor, lhe falta sabedoria. Ele pode até ser inteligente, porque uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ser sábio. E temer ao Senhor, a Bíblia vai dizer que é princípio de sabedoria. Se eu quero ser sábio na minha casa, na minha família, no meu casamento, o primeiro requisito que Deus coloca é temer a Ele. O temor do Senhor nos protege de muitas coisas. Porque o temor do Senhor é quando nós temos intimidade com Ele. Foi falado aqui nesta noite, a irmã Evelyn falou sobre intimidade. Intimidade em conversar com o Senhor, intimidade em falar com o papai. E ter intimidade com o Senhor tem requisito, temer a Ele. Não tem como eu não temer a Ele e ter intimidade. Eu não temo ao Senhor, mas eu tenho intimidade com Ele. Me perdoe Ele dizer mais uma vez, mas você não tem intimidade com Ele se você não temer a Ele. A Bíblia vai nos dizer um homem no livro de Juízes, que era um homem que o Senhor o escolheu. Mas um certo momento, ele foi brincando com a presença do Senhor. Ele foi brincando com a intimidade com o Senhor.
até um certo ponto dele perder a presença do Senhor. Quem é esse homem, Sansão? Um nazireu, um homem separado, um homem que Deus o escolheu. Ele não poderia tocar em cadáver, beber bebidas fortes, outras coisas que ele não poderia ser no nazireu de Deus. Mas num certo dia ele caminhando, a Bíblia vai dizer que ele encontra um leão, um animal feroz. E ele mata aquele leão. É bem verdade que, se nós olharmos para essa história, ele estava agindo, Carlos, de legítima defesa. Mas a Bíblia diz que, como nazireu, ele não podia tocar em cadáver, André. E quando ele toca naquele cadáver, mesmo que foi em legítima defesa, ele deveria passar por um processo de purificação. Eu não sei porquê, não me pergunte, a Bíblia não diz, mas ele não foi fazer esse processo. Ele não foi se purificar após ele tocar em um cadáver. E ele continua a sua vida normalmente, achando que o Senhor, ele deixa se escarnecer. A Bíblia é bem verdade, eu quero dizer mais uma vez para nós, pai de família, ele diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Não adianta eu achar que eu vou semear alguma coisa e eu não vou colher aquilo. Se eu semear bons frutos, eu vou colher bons frutos. Mas se eu semear maus frutos, eu também vou colher maus frutos. E essa palavra vem dizer que Sansão, ele toca naquele cadáver e continua a sua vida. Como se não bastasse tocar no cadáver, ele volta pelo aquele mesmo caminho e tem uma curiosidade de ir até o cadáver daquele animal. Irmãos, o problema da curiosidade, irmão Luiz, e eu toco aqui sobre os jovens, os adolescentes, pedi para os adolescentes estar aqui nesta noite, o Senhor falou ao meu coração. Tome cuidado com a curiosidade. Tome cuidado com a curiosidade. Sansão tem a curiosidade de chegar perto daquele leão. Mas quando ele chega perto daquele leão, havia alguma coisa ali, havia uma colmeia e havia mel. Agora o homem que não podia trocar no cadáver, ele pega daquele mel e toma daquele mel daquele cadáver. E não bastante, ele leva para os seus pais. E Sansão vai perdendo, vai rompendo princípios que Deus tinha colocado, barreiras que Deus tinha estabelecido, ele vai rompendo. Tem gente que diz que quem tem promessa não morre. Eu te digo uma coisa, a promessa de Deus, ela é infalível na sua vida até você morrer, mas é você que decide viver as promessas de Deus. Foi dito aqui nesta noite pelo evangelista Elias que ele decidiu viver no centro da vontade de Deus. Não se engane, irmãos, que Deus não deixa se escarnecer. Eu quero falar com famílias aqui nesta noite. Sansão, ele vai perdendo a presença de Deus. Até que um dia ele levanta, achando que a força está com ele, e fala, pode vir de novo, que eu vou levantar, vou romper, vou matar. E quando ele percebe, o Espírito Santo, a presença de Deus já não estava mais com ele. Triste é, irmãos, o homem que perde o temor ao Senhor. Triste é a mulher que perde o temor ao Senhor. E esse salmo vem dizer, o homem que teme a Deus, quer ser abençoado? É o homem que teme a Deus. E o primeiro verso ainda traz outra. Vai dizer assim, o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Põe para mim, Lara, não tira aqui o verso, fazendo um favor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, andar no caminho do Senhor é um desafio diário. É um desafio diário. Eu vivo esse desafio, irmãos, diariamente. Diariamente. E eu não sou hipócrita de dizer que todos os dias eu me pego, na linha. Às vezes a gente se pega um pouquinho já no acostamento, André. E aí a gente tem que voltar o percurso. E eu estava falando assim, por que é tão difícil andar nesses caminhos? E aí eu comecei a entender, irmãos, que assim, nós temos o costume como seres humanos de andar por afinidade, Clayton. Nós andamos com quem nós temos mais afinidade, não é assim, irmãos? É uma realidade, não é? E isso não é errado, irmãos. Às vezes na igreja a gente até brinca, panelinha, não, panelinha não pode ter, irmãos, mas afinidade nós temos um com o outro. Que nem eu gosto mais de pescar, geralmente os meus amigos gostam de pescar. O outro gosta de andar de bicicleta, o outro gosta. Irmãos, não é errado, é por afinidade. Mas quando nós vamos olhar para o nosso Senhor, vai dizer assim, que os seus caminhos não são os nossos caminhos. Que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. E que ele não vê como nós vemos, André. Então, olha como é difícil andar com alguém
que não anda nos meus caminhos, que não pensa como eu penso e não vê como eu vejo. Responde para você mesmo, não é difícil? Você andar com alguém que não pensa igual a você, que não anda igual a você e que não vê igual a você. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso esse desafio, às vezes, de andarmos com o Senhor. Mas quer ser bem-aventurado, quer ser abençoado? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Vencer esses desafios. Vencer esses desafios. Esta palavra, ela vai nos trazer aquilo. Porque Sansão, ele toca naquilo que era doce, mas era proibido. E eu quero trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Às vezes o que é proibido é doce. O inimigo, ele coloca coisas doces na nossa vida, mas é proibido. Eu tenho vivido uma experiência, irmãos, pensa. Vou fazer 40 anos, a vida inteira tomando Coca-Cola. A vida inteira, irmãos, tomando Coca-Cola. Irmãos, Coca-Cola é ruim? É ruim, irmãos? Não é, irmãos. Pelo amor de Deus, não é ruim. Mas o ano passado eu tive uma dor e eu falei, eu preciso parar com isso. E eu parei, irmãos. Isso já faz uns 6 meses, mais ou menos. Mas, irmãos, quando o Ezequias abre aquela latinha assim de Coca-Cola assim, e abre perto de mim, aquilo dá um... né? Agora já está diminuindo, mas no começo, irmãos, meu Deus. E um dia eu estava no trabalho, alguém chegou para mim e falou assim, você quer Coca-Cola? Eu falei, eu quero. Aí ele falou, então vou pegar aqui para você. Eu falei, não, não pega. Aí ele falou, mas você não quer? Eu falei, eu quero. Ah, então eu vou pegar uma pra você. Eu falei, não pega, rapaz. Estou falando pra você não pegar. Porque se você pegar, eu vou beber. Ele falou, mas eu não estou te entendendo. Eu falei assim, eu até quero, mas eu não posso. Eu até quero, mas eu não posso. Irmãos, ilustrando isso, o que isso traz para a nossa vida? Às vezes o pecado você até quer, mas nós não podemos. Nós não pertencemos mais a isso, irmãos. O homem que teme a Deus e anda nos teus caminhos, ele entende que pode ser que ele até deseja, até quer alguma coisa, mas ele não pode mais. Sansão, ele não podia. Para um homem qualquer era normal tocar num cadáver, era normal comer o mel daquela abelha, mas para Sansão não. Irmão, você quer ver uma coisa que eu ficava, não nervoso, mas ficava chateado quando era mais novo? Nasci num berço evangélico, e às vezes, Liana, alguns dos meus amigos iam para algum lugar fazer alguma coisa, falavam, mãe, eu quero ir, mãe, mas você não pode. Aí já viu aquele ditado, mas todo mundo vai, o que a sua mãe fala? Você não é todo mundo. Deus está te dizendo nesta noite, você não é todo mundo. Você quer ser abençoado pelo Senhor, tema Ele, anda nos seus caminhos, e andar nos caminhos do Senhor é entender que você não é todo mundo. Andar nos caminhos do Senhor nos requer o que, irmãos? Entender que nós não podemos muitas coisas. O que esse mundo vive, a realidade desse mundo não é a nossa realidade. Foi louvado aqui 3 hinos desta noite da harpa, dizendo que nós queremos e ansiamos o céu. E se eu quero e anseio o céu, eu preciso temer e andar nos caminhos do Senhor. Eu não seria louco e hipócrita de dizer, não, dessa maneira, se você continuar assim, sem temer, sem confiar no Senhor, você vai morar no céu. Se eu fizer isso, eu não vou. A minha casa, a minha família, depende de mim temer ao Senhor. Foi dito aqui pela irmã Andressa nesta noite, eu sempre me preocupei com isso. Os meus filhos precisam ver que eu temo ao Senhor. Que mesmo que eu erro, que mesmo que eu falho, eu volto e falo, Senhor, me perdoa, porque eu quero temer ao Senhor. Eu quero andar nos seus caminhos, eu não quero se distanciar dos seus caminhos. Homens, nesta noite, servos do Senhor, a tua casa precisa ver que você é um homem temente ao Senhor, a tua família precisa ver em ti o temor do Senhor, como um princípio de sabedoria sobre a tua vida. Os teus filhos precisam olhar para você e dizer, o meu pai é sábio porque ele teme ao Senhor. Essa responsabilidade é nossa. Temer ao Senhor
e andar nos seus caminhos. É um desafio. Mas nós precisamos escolher esse desafio. Nós precisamos escolher, decidir, como diz a palavra do Senhor, assentar em nossos corações, em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O verso 2 vai dizer assim, pois comerá do trabalho da tua mão. E aqui, feliz será e te irá bem. O homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, o Senhor abre a porta para você viver do fruto do seu trabalho. Por isso que o salmista, ele olhando e diz assim, ei, eu fui jovem, hoje sou velho. E ele vai dizer, nunca vi um justo. Nunca vi um justo. Esta palavra às vezes é muito dita, mas nós temos que entender, tem uma vírgula que fala assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Às vezes eu falo assim, mas eu estou mendigando, eu estou passando. É justo? É temente? Anda nos caminhos do Senhor? Se for, comerás do fruto do seu trabalho. E um ponto muito importante aqui nesse verso 2, que muitas das pessoas estão procurando, e será feliz. Irmãos, quantos homens estão à procura da felicidade? Procura no vício, no álcool, na prostituição e tantas outras coisas, mas nunca vai encontrar felicidade, porque felicidade plena só tem aquele que teme ao Senhor. Felicidade plena só tem aquele que anda nos caminhos do Senhor. Felicidade plena só tem aquele que entrega a sua vida ao Senhor e confia que Ele é o Senhor da tua casa, que Ele é o Senhor da tua família, que Ele é o Senhor da tua história. O Senhor está nos chamando, homens, nesta noite, para nós nos posicionarmos temente a Deus e caminhando no teu caminho, para que nós possamos viver do fruto do nosso trabalho e sermos felizes na presença do Senhor. Tem muitos que vão dizer, eu vou buscando a felicidade no dinheiro. E trabalha, e nós vemos isso muito aqui, irmãos, é uma realidade nossa aqui. Trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia. Eu já vi alguém me falar que trabalha 16, eu não sei como, mas trabalha. Achando que isso vai trazer a felicidade. Mas às vezes chega a um ponto de ser rico e cadê a felicidade? Ou às vezes vive uma busca, procura e não encontra. Outros acham que a felicidade é se ele comprar um carro novo, uma casa nova. Depois que você compra, você vê que aquilo não traz felicidade. É só mais um bem. Mas homens que temem ao Senhor e andam nos teus caminhos, o Senhor diz que será feliz. Não é o pastor Abner, não é o pastor Edson, não é nenhum dos irmãos que está prometendo, é o próprio Deus que diz, e será feliz. Às vezes você entrou aqui nesta noite e ainda não tem encontrado a felicidade. O Senhor está dizendo, ei, tema a mim, ande nos meus caminhos e venha viver a plena felicidade na presença do Senhor. Olha o verso de número 3 que eu quero ir adiante. A tua esposa será como videira frutífera ao redor da tua casa. Olha que maravilha. O homem que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos, come do fruto do seu trabalho, é feliz. Agora ele tem uma esposa que é frutífera. Olha o que vai dizer, a tua mulher será como uma videira frutífera. Videira. O que é videira, irmãos? Qual que é o fruto da videira? Uva. A uva, quando é pisada, o que ela se torna? Vinho. E o vinho, na palavra do Senhor, nos traz o quê? Alegria. Aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que vive do fruto do seu trabalho, aleluias, e é feliz. A tua esposa é frutífera, é alegre, é feliz na tua casa. A tua mulher não é rixosa, não é briguenta, mas ela é uma mulher alegre que traz felicidade para o lar.
Irmãs, deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Se na tua casa, ou na minha casa, se eu levantar de manhã, às vezes, meio bravo, com alguma situação assim, a minha casa continua normal, moço. Vai embora. Ela continua. Mas, irmãs, quando a mulher levanta em casa, como se diz por aí, capa virada, é uma dificuldade dentro do lar. É menino gritando, é pai chorando, é filho correndo, cachorro dando, né? Cachorro querendo abrir a porta para ir embora. Irmãs, seja feliz na sua casa. Você tem direito de ficar brava em alguma situação, mas peça ao Senhor sabedoria. O Senhor fala sobre a mulher virtuosa. Peça ao Senhor essa virtude do céu. Peça ao Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Os dias são curtos e nós vivemos às vezes dias e dias ranzinhos, angustiados, tristes, amargurados, e o Senhor não nos chamou para isso. Ele falou assim: ei, e a tua mulher será a videira frutífera ao lado da tua casa, ela será alegre, ela trará alegria para o lar. Irmãos, a maior coisa é quando você chega em casa e a tua esposa está alegre. Irmãos, se você trabalhou 10 horas, 15 horas, tu se colocou 100 briques ou 1000 briques, isso passa por ver a tua família feliz na tua casa. Isso passa, vai embora. Eu falo para minha esposa: não tem problema eu trabalhar, mas eu quero chegar em casa e te encontrar feliz. Quem sabe até com um bolinho quentinho para mim. Melhor ainda, né, assim? Com um bolinho pronto ali. Irmãos, isso é a melhor coisa. Me perdoe dizer, isso aqui não é machismo, não, isso é Bíblia. Desde o início da Bíblia, a mulher, no lar, ela é uma estrutura. Estrutura para os filhos, estrutura para o marido, estrutura para o lar. Não estou falando de limpeza de casa, nada disso, irmãos, não é isso. Estou falando de estrutura espiritual. O Senhor tem chamado mulheres para ser isso na tua casa, como videira frutífera, que dá fruto, que traz alegria, que o seu fruto é alegria, que o seu fruto é prazeroso. Eu trabalhava numa empresa e tinha alguns funcionários que olhavam para mim, ficava uma semana fora de casa, na sexta-feira eu ia buscar eles para trazer para casa. Ele falava assim: me deixa no bar, pelo amor de Deus, para mim chegar meio ruim em casa, porque a minha mulher já está com a pá virada. Eu ficava: meu Deus, que situação. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que nós estamos buscando temer ao Senhor, andar nos seus caminhos e ser feliz na sua presença. É um culto da família, o Senhor me deu essa palavra. E vai dizer assim: ó, e os seus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Oliveira é uma árvore frondosa, de longa data, tem vida longa, dá muitos frutos, atravessa gerações. Os nossos filhos, irmãos, nas nossas mãos, a Bíblia diz que é como flecha. E nós precisamos lançá-los para que eles tenham vida longa, para que a nossa geração continue, para que a nossa história continue, para que a sua família continue. Se o Senhor não vir buscar a igreja, eles são a igreja de hoje, de amanhã. Eu vejo o Theo gritando ali, amanhã o Theo vai estar pregando aqui, meu Deus, e esta igreja estará cheia se o Senhor não voltar, ouvindo a mensagem dele. Filhos como oliveira. Essa responsabilidade é nossa, Pai. Eu não posso passar essa responsabilidade para a escola, para a igreja, para o líder da adolescente, para o líder. Não, essa responsabilidade é minha. É minha. Eu por muitos anos fui líder de jovem, muitas das vezes eu ouvi alguém dizer: mas você é o líder de jovem. Eu falava: mas você é o pai. Você é o pai. E eu vi muitos jovens dizer também: ei, eu não faço assim porque o meu pai faz assim. Eu sou assim porque o meu pai é assim. O Gabriel, irmãos, eu tinha um Santana, e no banco de trás, não sei se os irmãos vão lembrar, tem aquele bracinho que você desce e põe os copos ali, né?
A Ana e o André devem lembrar disso. O Gabriel andava sentado bem ali quando era pequeno. Não tinha tamanho de gente, aí sentava ali que ele queria ver tudo. Né? E um dia eu saí para uma Santa Ceia e eu estava meio atrasado, Carlos. Eu meio acelerando ali em Rio Preto, irmão Luiz. E eu passei num semáforo. A hora que eu entrei, irmãos, ele estava amarelo. Na faixa, mas já deu vermelho logo ali, mas um menino viu. Ele olhou e falou assim, você passou no vermelho. Eu falei, no amarelo, rapaz. Você passou no vermelho, eu vou falar pro vô. Ele falou, tem jeito pra mim. E eu falei, é verdade, filho, eu passei no vermelho, me perdoe. Irmãos, nós somos exemplos dos nossos filhos, foi dito aqui nesta noite. Irmão, você tem uma capacidade que as crianças têm, irmãos. Às vezes você acha que ela está brincando no celular, está vendo, mas tudo que você está falando, ela está ouvindo. E mais do que isso, ela está gravando. E se eu quero que os meus filhos sejam como planta de oliveira na minha casa, eu preciso entender que eu preciso regar essa planta de oliveira. Eu preciso adubar essa planta de oliveira. Eu preciso cultivar essa planta de oliveira. Se for necessário, eu preciso podar essa planta de oliveira. Muitos pais hoje não querem mais podar os filhos. Se eu estou aqui hoje, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque muitas das vezes podaram. Quantas cintadas e chineladas para podar. E o inimigo tem tentado tirar isso das famílias. Não pode mais. Ei, irmãos, eu quero te dizer, na presença do Senhor, se for necessário, seja pai da sua casa. Porque o seu filho amanhã vai te agradecer, porque hoje eu agradeço os meus pais por isso. Eu entendo que foi necessário. Mas para terminar, diz assim, o verso de número 4, coloca o número 4 para mim. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim como, sendo feliz, tendo uma mulher frutífera, alegre, tendo filhos produtivos, que levam gerações, trabalhando no seu suor e sustentando a sua família, assim como temente a Deus, assim como andando nos caminhos do Senhor, assim como levando a sua família para ir morar no céu com Ele. O nosso maior desafio, o meu maior desafio, irmãos, não é ter um anel de formatura no dedo, não. Até acho que eu já passei um pouco da idade para isso. Como diz o irmão Elias, já está difícil aprender muita coisa agora. Mas o meu maior desafio é naquele dia eu poder encontrar com os meus filhos e a minha esposa lá no céu. O meu maior desafio é aquele dia eu ouvir o Senhor falar para mim e para minha família: vinde, benditos de meu Pai. Irmão, se eu não conseguir isso, irmãos, eu posso ter ganhado tudo, mas para mim vai ser triste. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta, irmãos? Não deixe esse país, os dólares deste país, os carros bons desse país, os bons aparelhos de celular. Sente a tua mesa com a tua família. Eu gosto muito de falar de família porque eu vivo esse desafio diário em casa. Mas a minha maior alegria é chegar em casa, poder sentar no tapete, conversar com meu filho, conversar com a minha filha, perguntar como foi na escola, conversar com a minha esposa. E juntos podemos falar um pouquinho do Senhor às vezes. Agora tem uma integrante nova na família que morde nós para todo lado. E nós senta, brinca com a cachorrinha. E ficamos ali momentos em família. Como diz a mãe Andressa, não pense que a minha família é perfeita porque está longe de ser. Mas nós estamos buscando no Senhor. No Senhor. E eu tenho buscado, Senhor, não me deixe deixar de temer ao Senhor. Se em algum momento eu tenho deixado, o Senhor me corrija. Porque eu preciso ser temente ao Senhor. Eu preciso ter essa sabedoria na minha casa. A minha família depende disso. A minha casa depende disso. O sucesso da minha família, o sucesso do meu trabalho,
O sucesso das minhas finanças depende dessa sabedoria em temer ao Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Se coloque de pé. Aleluias. Hoje, nós vemos muitos casamentos com pessoas com muito dinheiro, mas o casamento está um desastre. Ou mesmo outros casamentos extraordinários, mas sem dinheiro, com dificuldade financeira. Ou às vezes nós vemos outros casamentos até bom, com as finanças até boas, mas os filhos destruídos. Olha que dificuldade. Às vezes o casamento não é bom, mas a finança é. Às vezes a finança e o casamento é bom, mas os filhos não. E os filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. Vamos esquecer o que passou. Se nós erramos em algum momento, vamos da agora para frente tentar acertar. Acertar com os nossos cônjuges, acertar com os nossos filhos. Sabe por quê? Esse salmo vem falar de uma plenitude. Você vai ser feliz. A sua esposa vai ser feliz. Os teus filhos vão ser felizes. As tuas finanças, você vai ter o suficiente, ou quem sabe até mais do que o suficiente. A sua saúde, porque às vezes também nós vemos tudo isso e já não tem mais saúde porque perdeu para ganhar o dinheiro. Mas o Senhor, Ele quer que nós vivemos a plenitude de toda essa palavra sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu quero viver isso, e quem quer viver isso nessa noite? Eu preciso viver isso na minha casa, na minha família, a plenitude de saúde, de alegria, de felicidade, de finanças, tudo isso que Deus nos prometeu para aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus desta palavra, esse é o nosso Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Curve a sua cabeça, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por o Senhor ter falado comigo, Senhor. Senhor, sonda-nos nessa noite, Pai. Sonda nossos corações, a nossa mente. E vê se há em nós, Senhor, falta de temor. E se há, que o Senhor possa nos ajudar, ó Senhor, a temer o Senhor. Papai, nos ajuda a andar nos seus caminhos, ó Senhor. Não se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda, mas andarmos nos teus caminhos. Pois os teus caminhos, já foi dito aqui nesta noite, é bom, é perfeito e é agradável, para que nós possamos viver a plenitude do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Papai, nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria como homens tementes ao Senhor, para que nós possamos cultivar, ó Senhor, o nosso casamento, cultivar as nossas esposas como videiras, como frutíferas na Tua presença. Que nós possamos cultivar, Senhor, como um cultivador cultiva a videira, com adubo, com carinho, com cuidado. Que nós possamos ter esse cuidado com as nossas esposas. Se nós estamos tendo falta em alguma coisa, Senhor, nos ensina, abre os nossos olhos como homens na Tua presença, para que nós possamos olhar para esta joia mais preciosa que o Senhor nos deu, para essa mulher que nos escolheu, ó Senhor, para viver, Senhor, até o último dia da sua vida ou da nossa vida. Papai, que presente especial que o Senhor nos deu, a oportunidade de viver com alguém que nos escolheu, ó Senhor. Sabe por quê? Os nossos pais, Ele não nos escolheu, Eles nos fizeram e nós viemos, ó Senhor, conforme o Senhor mandou. Mas as nossas esposas nos escolheu, ó Senhor. Ela nos escolheu para viver todos os dias da sua vida, papai querido, e diz que até a morte o separe, ou até a sua vida gloriosa. Papai, nos ensina a cuidar das nossas esposas, ensina as suas filhas a cuidar dos nossos maridos, ó papai querido, com sabedoria, como uma mulher
mulher virtuosa, papai, que gloria a casa, que traz, ó Senhor, alegria para o seu lar, ó Senhor. Se há em nós, ó Senhor, algum rancor, alguma mágoa, ó papai, alguma coisa que tem tirado a paz dentro do nosso lar, eu quero repreender nesta noite todo espírito contrário, todo espírito, ó papai querido, que vem trazer sobre a vida dos casais, ó Senhor, meu Deus, toda contenda, todo mal, ó Senhor, todo desânimo, ou até mesmo pensamento de separação, eu repreendo nesta noite, pelo poder do teu nome glorioso, porque aquilo que o Senhor uniu, papai, homem, o inimigo não vai separar, ó Senhor, porque as famílias estão debaixo das tuas mãos, ó papai. Senhor, nos ensina, Senhor, com os nossos filhos. Papai, quão difícil está, Senhor. Veio a tecnologia, veio tantas coisas. E às vezes nós vamos ficando para trás, ó Senhor, e os nossos filhos vão avançando. E às vezes nós ficamos, ó Senhor, em nossos lares preocupados, o que eu faço, o que eu não faço. Mas, papai, que nós venhamos entregar nas tuas mãos, ó Senhor. E o Senhor vai nos capacitar, nos dar sabedoria para educarmos os nossos filhos, ó papai. Que não seja uma educação de palavra, mas que seja uma educação, papai querido, de atitudes, de exemplos, ó papai, como homens e mulheres de Deus, que os nossos filhos possam olhar para nós, ó Senhor, e ver em nós, ó papai, um homem que teme ao Senhor, uma mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que os nossos filhos possam ver em nós, ó papai, a tua presença, a tua glória. Que os nossos filhos possam ver em nós, ó Senhor, e dizer: eu quero ser, ou eu quero ter o Deus dos meus pais. Eu quero servir os Deus dos meus pais. Papai, seja conosco. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por tudo que o Senhor falou. Papai, mas se há algum filho teu aqui nesta noite com um problema financeiro na tua casa, nós sabemos também que é um problema que aflige muitas famílias. Espírito Santo, nos ensina a cuidar das nossas finanças. Nos dê sabedoria, Senhor, aonde nós vamos aplicar da melhor forma, para que nós possamos comer, se alimentar e viver do fruto do nosso trabalho. Para que nós não venhamos gastar dinheiro naquilo que não é lícito, naquilo que não é pão, Senhor, mas que com sabedoria nós possamos gastar o nosso dinheiro, Senhor, para poder estar na Tua presença, com a nossa família, com alegria, sentado ao redor da nossa mesa, e que não falte o alimento sobre a mesa dos Teus filhos, ó Papai, que não falte a porta de emprego, a porta aberta, Senhor, ou até mesmo aquele que está empregado, mas o dinheiro não está dando, Senhor, para o final do mês. Eu quero profetizar nesta noite, repreendendo o devorador, repreendendo tudo aquilo que tem tomado as finanças da tua igreja e do teu filho. Esta casa não terá falta de nada, não terá falta da tua presença, não terá falta do teu amor, não terá falta da tua comunhão e não terá falta de finanças, ó Pai, porque tu és o Deus que cuida da família. Papai, obrigado, Senhor, e nos ajuda cada dia, pois nós colocamos, eu coloco mais uma vez, Senhor, como todos os dias, a minha família nas tuas mãos, ó Papai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos